Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. O assunto do vídeo de hoje será pessoas em situação de rua, será mais uma aula de redação. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de informar para vocês que se esse aqui é o meu primeiro vídeo de redação que você assiste, eu aconselho antes você assistir os vídeos de conceitos iniciais, aula de redação para o Enem, conceitos iniciais, parte 1 e parte 2. Porque assim você vai saber tudo o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, vai entender tudo direitinho para tirar uma nota muito boa na redação e vai entender melhor ainda essa aula aqui, beleza? Além disso, se você gostar do vídeo, se ele for útil para você, não esqueça de deixar um joinha, de deixar um comentário aqui embaixo, de indicar o vídeo para o amigo e caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para me animar a continuar gravando, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, começando. A primeira coisa que a gente precisa saber, é legal e interessante a gente conhecer, é a definição de uma pessoa em situação de rua. Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social, população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados, e a falta de habitação convencional regular, sendo compelidos a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente. Essa é a definição. E uma outra coisa que eu acho interessante também falar é que aquelas pessoas ali estão naquela situação, mas não é porque elas querem, e sim porque alguma coisa fez com que elas fossem para aquele estado, permaneçam nesse estado. É claro que tem pessoas que realmente querem ficar naquela situação, que desejaram ir para a rua, mas não é a maioria. Por exemplo, se eu te perguntar, hoje à noite, onde você prefere dormir? Na sua cama ou numa calçada? Você muito provavelmente vai falar que na sua cama. E se eu fizer essa mesma pergunta para as pessoas que estão em situação de ruas, muitas delas vão falar que gostariam de estar dormindo em uma cama e não na calçada. Então, galerinha, é interessante a gente tirar essa ideia aí, de senso comum de que as pessoas estão naquela situação ali porque elas querem. Na verdade, não é bem isso. Algumas sim podem estar naquela situação porque desejam, mas não é a maioria, e sim exceções. Bom, tem 5 problemas principais que fazem com que essas pessoas vão para as ruas, que fiquem em situação de ruas e tornem moradores de rua. E o triste, digamos assim, é que quando elas vão para a situação de ruas, que elas saiam de casa, esses 5 problemas que levaram elas a irem a tomarem essa decisão, permanecem na vida dessas pessoas. Primeiro é a violência. Por exemplo, você prefere ficar na sua casa, viver na sua casa com a sua família e tudo mais. Mas, por exemplo, se você tem uma mãe que te espanca, um pai que te estupra, provavelmente você pode ser que não queira mais continuar na sua casa e saia para viver na rua, viver em um outro lugar. Então, o primeiro fator é esse, violência. O segundo é drogas. Várias pessoas têm vício em drogas, utilizam drogas e por conta desse vício aí, não conseguem sair dele, talvez não tenham uma estrutura familiar, alguém que ajude, e acabam terminando em situação de rua. O primeiro que eu falei era a violência, saíram de casa para a rua para tentar uma vida melhor. E, pessoal, infelizmente isso não acontece, porque na rua a violência continua. Basta ver que várias pessoas, vários moradores de rua, vários mendigos são assassinados todo ano. A segunda é a drogas, que eu já falei. Várias pessoas vão para a situação de rua, continuam com seus vícios, sejam porque querem ou porque precisam. Por exemplo, tem os viciados que vão continuar utilizando, tem as pessoas que não utilizavam e vão começar a utilizar. Por exemplo, você está sentindo frio, então várias pessoas recorrem ao álcool para esquentar, digamos assim. Esquentar entre aspas, que na verdade o álcool não esquenta, ele faz vasodilatação, o sangue chega na periferia e acaba dando aquela sensação de que a pele está mais quente. Mas na verdade a pessoa está até perdendo calor. Mas muitas pessoas utilizam álcool, cachaça para se esquentar em dias de frio. Além disso, o álcool também é uma substância energética. Então a pessoa está com fome, ela bebe álcool, a sensação de fome passa. Entendeu? A pessoa está com medo, recorre ao crack, à cocaína, à maconha, para passar aí essa sensação de medo. Então várias pessoas que estão em situação de rua continuam utilizando drogas e as que não utilizavam acabam começando a usar. Então é outro problema também. O segundo é o emprego. Várias pessoas às vezes perdem o emprego, não conseguem sustentar a família, não conseguem sustentar, não conseguem pagar o aluguel e a pessoa que alugou não fica esperando todo mês você arranjar dinheiro e você nunca arranja. Então acaba indo para a rua também. E uma vez que essas pessoas vão para a situação de rua, a questão do emprego piora. Porque, galerinha, perdem os documentos, perdem referências, então continuam desempregados ou em situação de subemprego, de trabalho informal. Mas a maioria da população em situação de rua trabalha, tem pesquisas que mostram isso.
E aqui vale destacar uma coisa, que muita gente vê morador de rua, pessoas em situação de rua, como mendigo. Na verdade, pessoal, é um termo errado, porque mendigo é aquele que sobrevive, que vive pedindo as coisas para os outros, pedindo dinheiro, pedindo comida. E várias pessoas estão em situação de rua, mas não são mendigos, trabalham, ou então passam o dia todo na rua, mas acabam morando em outro lugar, então tem que ter cuidado com esses termos aí. Saúde. Várias pessoas que estão em situação de rua hoje têm problemas mentais, foram para as ruas por causa desses problemas, e várias outras que foram para as ruas acabaram adquirindo problemas mentais, doenças, alguns transtornos. Aí vale destacar doenças que são mais prevalentes, como a AIDS, como a tuberculose. Por fim, o preconceito. Várias pessoas são enviadas, vão para a rua, são enviadas para a rua por conta do preconceito. Por exemplo, um filho chega em casa e fala: pai, mãe, sou gay. Não aceita, então acaba indo para a rua, coloca para fora de casa. E na rua, uma vez na rua, esse preconceito persiste, porque basta ver que várias pessoas passam indiferentes por esses moradores, não cumprimentam, não estão nem aí, e tem de certa forma também um preconceito em relação a isso. Então são esses os 5 problemas principais que fazem com que uma pessoa vá para a rua e também são os 5 problemas principais que as pessoas que estão em situação de rua encontram na sua vida. Então, na redação, eu acho legal vocês falarem 2 deles ou 3. Pelo menos 2 e no máximo 3 eu acho que fica legal. A gente tem que tirar essa ideia que a pessoa está naquela situação porque quer. Na verdade, não é bem isso. Algumas podem ser que queiram estar, mas a maioria não. E essa maioria precisa ser retirada porque não é uma condição legal para nenhum ser humano viver. Beleza? Então vamos começar, galerinha. Bom, título da minha redação. Título eu coloquei Chaves Brasileiro. Ainda vou lapidar um pouco mais esse título, talvez colocar Chaves, 2 pontos, um brasileiro que beira a invisibilidade. Dá uma melhorada nesse título aqui porque eu ainda não tive tempo. A redação ficou grande, então não sei se eu vou colocar o título. Mas até que eu gostei um pouco desse título, acho que chama um pouquinho a atenção, Chaves Brasileiro. Com o passar da redação vocês vão entender do que eu estou falando. Então, começando pela introdução. Gostaria que vocês pausassem, lessem que depois eu vou comentar. Pausaram? Então vamos lá, pessoal. Chaves, o protagonista sem nome e sem casa, de Roberto Bolanos, chegou ao último episódio da série das mesmas condições em que o estreou, em situação de rua. Essa é a minha alusão, uma alusão mais geek, mais criativa, e eu já apresentei o tema, pessoas em situação de rua. Entretanto, o roteiro desse personagem em pleno século XXI, a realidade de muitos brasileiros. Complementou o que eu falei anteriormente e apresentou o recorte, Brasil no século XXI. Tal questão, e a mesma coisa do entretanto lá, conectando as frases, merece zelo. Essa é a minha tese, merece atenção. Porque além de ferir os direitos fundamentais, pode perpetuar a violência e o preconceito pelo país. Estes aqui são os meus argumentos que eu irei desenvolver no desenvolvimento. Deu para entender? Continuando então. Vamos lá, pessoal. Pausem. Pausaram? Vamos lá então. Primeiramente, vale destacar que, embora a Constituição Federal de 1988 garanta moradia aos cidadãos, parece que isso não está acontecendo, pois muitas pessoas estão pernoitando em lugares públicos. Aqui eu já falei da Constituição, que é uma coisa que pouca gente conhece, é um diferencial para a minha redação, e está relacionada com o tema, porque na Constituição nós temos garantidos o direito de moradia, e coloquei isso dentro de um contra-argumento, que é uma estratégia argumentativa. Tal fato, ou seja, isso que eu falei anteriormente, conectou, recorrente entre 2 vírgulas, que significa uma adição, ou seja, é um fato comum que continua a acontecer, pode ser confirmado pela pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estimou em 101 mil indivíduos a população habitando vias públicas em 2015 no Brasil. Aqui eu trouxe uma pesquisa de um órgão relevância para trazer confiança para a minha redação. Beleza? Então já falei dos direitos aí. Vamos para o 3º parágrafo. Outra questão preocupante é a violência, ou seja, outra questão além da que foi dita no parágrafo anterior, conectando os parágrafos, visto que muitos seres em condições de vulnerabilidade vêm sendo assassinados. Ou seja, estou falando do meu segundo argumento, que é a violência. Como exemplo, ou seja, disso que eu falei anteriormente, pode citar a chacina que ficou conhecida como Massacre da Sé, ocorrida em 2004 na cidade de São Paulo, onde 7 moradores de rua foram mortos enquanto dormiam. Trouxe um fato, não é tão atual assim, mas que ficou conhecido e que chocou o Brasil todo. Ok? Então, algo comprovando a violência aí. Continuando, pessoal. Pausem e leiam. Pausaram? Pausaram? Vamos lá então. Além disso, ou seja, além disso que foi dito anteriormente, a discriminação atua como antagonista de uma sociedade mais justa. Falando do terceiro argumento lá, que é preconceito. Logo, conhecimentos empíricos, como a lição do homem do saco que levará embora a criança desobediente,
podem fazer com que o preconceito subsista e que muitos humanos tenham uma baixa visibilidade social. Como consequência disso, lembrar desses elos coesivos, desses conectores que eu estou utilizando, que umas frases têm que estar conectadas umas às outras e os parágrafos também conectando uns aos outros, conforme disse Karl Hochstank. Esse cara eu já falei em vídeos passados para vocês, é o cara que escreveu a oração ao cadáver desconhecido, já falei em um vídeo de medicina, fica legal também vocês estarem na introdução. A humanidade passa indiferente por muitas pessoas. Isso é uma frase que ele disse dentro da oração que eu adaptei aqui para minha redação, fazendo uma citação. Citação indireta, ok? Então vamos lá, pessoal. Conclusão. Pausem, leiam. Pausaram? Então vamos lá. Em suma, ou seja, resumindo tudo que foi dito anteriormente, porque na conclusão nós temos que resumir as ideias expostas, retornar as ideias expostas e apresentar a proposta de solução, que para a proposta ser boa tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Em suma, a situação dos seres humanos que ainda são classificados como mendigos precisa de melhoramentos. Aqui eu falei com vocês que mendigos é somente aquelas pessoas que vivem de pedir coisas aos outros. É mais ou menos, não tenho certeza se é esse mesmo número, 15% da população em situação de rua. O restante trabalha. Eu não trouxe dados para vocês do perfil dessas pessoas, porque vocês fazendo a redação de vocês, vocês podem pesquisar na internet e colocar. E caso o Enem cobre este tema e cobre esses dados, provavelmente será dado no texto motivador. Então vocês terão acesso a eles no dia da prova. Precisa de melhoramentos, resumir tudo que foi exposto anteriormente. A fim de que essa caótica questão seja elucidada, qual questão é essa? Das pessoas em situação de rua. É míssil, ou seja, essencial, extremamente necessário, que o Estado crie uma política pública para reintegrar os menos favorecidos à sociedade. Ou seja, fazer com que essas pessoas saiam da rua e voltem para a sociedade, voltem a contribuir, voltem a ter uma relação harmoniosa. Isso é o que fazer. Para que isso ocorra, conectando, torna-se imperativo que... 2 pontos. Aqui, galerinha, gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Na redação passada, um inscrito me falou dessa repetição do que poderia caracterizar o queísmo. Então eu resolvi alterar isso aqui e colocar os 2 pontos. Na verdade também, depois eu percebi que eu nem precisava colocar o que. Bastaria eu colocar, por exemplo, torna-se imperativo ou torna-se necessário o poder público investir, poderia excluir esse QI. Para mostrar que eu tenho, digamos assim, uma compreensão maior dos sinais de pontuação da norma curta, eu resolvi colocar os 2 pontos, que fica como se fosse sendo uma explicação enumerada. Que o poder público invista em educação e capacite moradores de rua para que consigam emprego, os municípios construam moradias populares e banheiros públicos, as organizações não governamentais façam abaixo-assinados pedindo investimentos, a mídia faça campanhas educativas informando sobre o tema, as universidades utilizem logradouros públicos como cenário de atuação para estudantes e a população interaja com os mais necessitados dizendo, no mínimo, um bom dia. Este é o meu como fazer. Eu detalhei um pouco, mas tem muita coisa ainda que vocês poderiam colocar aqui. Se sobrar espaço, sobrar linha, detalhem bastante para ganhar a nota máxima. Este é o meu como fazer. Assim, ou seja, concluindo tudo, os chaves brasileiros, entre aspas, que é um termo que eu criei aqui para designar as pessoas em situação de rua, porque essas pessoas são muitas vezes pessoas sem teto e são pessoas que praticamente são invisíveis, ninguém conhece o nome, as pessoas passam despercebidas e tudo mais, que nem o Chaves que eu falei lá na introdução. Não serão lembrados apenas no inverno e o Brasil ficará mais próximo de se tornar um país de todos. Não serão lembrados apenas no inverno, porque é quando essa população ganha destaque, quando as pessoas fazem campanha para arrecadar agasalho, para ajudar, tudo mais. É geralmente no inverno. Depois que passa o inverno, as pessoas costumam esquecer disso. E o Brasil ficará mais próximo de se tornar um país de todos, ou seja, se tornar um país mais igual, ou seja, menos desigual. Isso. Esse aqui foi, que eu falei depois, assim, foi o meu para que fazer. O que fazer, como fazer, para que fazer. Esse isso, eu coloquei por conta e risco. Eu poderia finalizar a redação em um país de todos. Nesse ponto aqui, coloquei isso, porque é uma frase característica do Chaves. Ele sempre fala isso. Ainda, para ser sincero, não sei se eu vou deixar na minha redação, mas eu achei que eu deveria colocar, não sei porquê. Achei que ficou uma coisa que poderia chamar a atenção do corretor, deixar mais criativo, enfim. Nem sei se ele vai conhecer a frase, espero que sim. Não aconselho a colocar, mas coloquei. Ainda não sei se fosse escrever uma redação dessa no Enem, se eu colocaria. Mas eu achei que ficou legal, então deixei aqui. Beleza? Bom, seguindo os critérios de correção do Enem. O primeiro é demonstrar domínio da norma culta.
da escrita, eu não cometi erros de português, de concordância, palavras escritas erradas, gírias, tudo mais. Então, acho que tiraria nota máxima, ganharia nota máxima. A segunda, que é escrever na tipologia textual dissertativa e argumentativa, não fugir do tema. Também fiz aqui, é um texto dissertativo argumentativo, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tese, tem os meus argumentos para convencer o leitor. Então, também acho que ganharia nota máxima. A terceira é coerência. O texto tem que estar claro, as ideias da introdução não podem divergir da conclusão, o texto tem que estar claro, tem que estar objetivo, da forma que quem leia, ele entenda. Então, também acho que ganharia nota máxima. Quarta competência é a coesão, que se resume nos elos coesivos, nos conectores que eu falei para vocês. Frases têm que estar conectadas umas às outras e os parágrafos conectados uns aos outros. E está. Eu usei vários elos coesivos, vários conectores, que nem eu falei para vocês. Também acredito que ganharia nota máxima. E por fim, nós temos a proposta de solução, que eu falei para vocês, para ela ser boa, além de detalhada, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Também coloquei isso na minha redação, também acho que ganharia nota máxima. Além disso tudo, eu coloquei citação, coloquei fatos, coloquei pesquisas, coloquei contexto histórico, coloquei uma alusão, né, na verdade. Então eu acho que ganharia uma nota máxima, ou uma nota muito próxima da nota máxima, que é 1000. Bom, galerinha, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí um comentário aí embaixo aí, sugerindo um título para essa minha redação, como ele ficaria legal, ou dando a opinião de vocês se essa última frase que eu coloquei, isso, deveria continuar ou deveria ser tirada da redação. Agora eu aconselho vocês a pararem um pouquinho, refletirem sobre este tema, este assunto, escrever uma redação sobre ele. Pode seguir o meu modelo de escrita aqui que vai dar certo, vai ficar legal, vai ganhar uma nota boa. E o mesmo assunto de sempre, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo se ele foi útil para você, de deixar um comentário aqui embaixo falando que o vídeo está legal para que outras pessoas animem a assisti-lo. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, porque eu estou gravando toda semana vídeos para ajudá-los, assim você me anima a continuar gravando e recebe boas dicas também que vão te ajudar no Enem. E basicamente é isso. Então até a próxima, galerinha, e tchau, tchau!